comecei na televisão em 1975, precisamente em 1º de abril de 1975. Já foi, brinquei muito e brincaram muito comigo por causa dessa circunstância, porque começar a trabalhar em televisão no dia da mentira realmente permite várias ilações. Comecei a trabalhar na TV Cultura, vindo de alguns anos de publicidade. Eu era muito novo ainda, mas comecei garoto em publicidade, trabalhei quase 4 anos em publicidade, e quando fui para a televisão, na TV Cultura, eu era estudante de jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da USP, e meus professores eram também profissionais da TV Cultura, e estavam dirigindo uma emissora naquele período. Eu comecei a trabalhar na década da efetiva profissionalização da televisão, que se dá, a rigor, com o avanço da TV Globo e da organização da televisão em rede nacional, que foi um processo que começou com a TV Globo em 1969, em setembro de 69, com o lançamento do Jornal Nacional, que foi o primeiro programa nacional em rede de televisão, e que foi a alavanca que agregou, né, digamos, diversas emissoras no país em torno da operação simultânea, né? Então foi o início da televisão em rede. Esse processo levou para a televisão um volume de recursos muito grande, muito maior do que ela dispunha antes. Ela se virou, nesse momento, a grande mídia publicitária do Brasil. Ela ainda, antes disso, ela ainda rivalizava a imprensa, e o rádio rivalizava ainda bastante com ela, sobretudo a imprensa escrita, mas a partir da televisão em rede, a televisão vira a principal mídia do país, e com o maior volume de recursos publicitários. Portanto, isso impôs uma profissionalização, um apuro de qualidade que ela não tinha antes. Era relativamente recente, quando eu entrei na TV Cultura, eu entrei na metade da década de 70, e esse processo eu vi no início dela. Mas ao longo dessa década, até quando ela se completou, esse processo já tinha, digamos, se disseminado por toda a televisão brasileira, que já operava num nível de profissionalismo incomparavelmente maior do que aquele da década anterior, e mais ainda da década de 50, que era marcado muito pelo improviso, pela precariedade, um improviso que derivava da precariedade de meios e da necessidade de ser criativo para solucionar problemas que se apresentavam o tempo todo. Olha, a televisão pública no Brasil, ela é, infelizmente, muito incompreendida, o seu papel. Incompreendida pelo público, pela cidadania, né, que não entende efetivamente o seu papel e, portanto, não a defende em conjunturas políticas como essa atual, em que ela é profundamente agredida, onde os interesses de mercado como um todo predominam, e particularmente da televisão de mercado, a televisão privada, que sempre enxergou no Brasil a televisão pública de uma ótica muito estreita, como uma potencial concorrente. A televisão privada no Brasil tem a pretensão de ela dar conta de toda a esfera de serviços públicos, né, que uma televisão deve prestar, né, de informação, entretenimento, de educação. A televisão privada acha que oferece tudo isso. E não é verdade. Ela oferece entretenimento, em alguma medida de boa qualidade, outra medida nem tanto, mas ela oferece informação, mas informação com um posicionamento político-ideológico muito claro e que não necessariamente corresponde à diversidade de posições na sociedade brasileira, e ela faz muito pouca educação, né? Então, a televisão pública, ela existe em quase todos os lugares, sobretudo nos lugares de economia capitalista, como a maior parte do mundo hoje. Ela tem um papel supletivo. Ela enquanto a televisão privada é a televisão do mercado, que é o grande veículo de publicidade do mercado, é o grande veículo ideológico do mercado, de venda das posições, das ideias, dos conceitos, que são os conceitos que sustentam a economia de mercado e
toda a sua organização política, o seu sistema de valores. Enquanto a televisão privada serve para isso, fundamentalmente, a televisão pública serve para pensar a diversidade, a complexidade da sociedade, o fato de existirem outras visões de mundo que não são as do mercado, que elas têm que ser contempladas. Então, ela é uma televisão de caráter supletivo, né? É uma televisão que existe para oferecer o que a televisão comercial não oferece, ou oferece de forma insuficiente. Portanto, ela tem um caráter, num sistema geral de televisão, e isso é constitucional, né? Ela tem um caráter complementar, ela cumpre um determinado papel, deveria cumprir, e cumpre com grande eficiência nas principais economias de mercado do mundo. É diferente isso das televisões europeias, por exemplo, e também sempre surge a comparação. Assim, a BBC tem audiência grande, a RAI tem grande audiência também, enfim, são várias televisões públicas que têm audiência. Sim, mas aí nós temos que nos reportar a história dessas televisões. A televisão na Europa, ela nasceu estatal e foi estatal até os anos 80 da década do século passado. Então, ela teve 4, 5, 6 décadas de vida como estatal, né, e exclusivamente dentro desse modelo, sem qualquer investimento privado dentro dele, até que elas tivessem um ângulo, ou tivessem um investimento privado também. E, portanto, o público foi educado desde cedo a assistir a televisão produzida com financiamento público e gerida pelo Estado. No caso brasileiro, é completamente diferente. Nós somos da tradição norte-americana, onde a televisão nasceu de mercado, financiada pelo mercado, ou seja, o sistema de radiodifusão, as ondas, o espectro radioelétrico, é um patrimônio público concedido à iniciativa privada e por ela explorado. Isso desde o momento zero, nos anos 50, em setembro de 1950, quando começou a televisão no Brasil. Eu tive a oportunidade de ser o editor-chefe do telejornal São Paulo Já, da TV Globo, no momento em que Aqui Agora estava dando uma grande arrancada e fazia um sucesso muito grande e causava grandes problemas de audiência para a TV Globo. Eu lembro até que nós tivemos uma fase, depois de experimentar tudo o que era possível para combater o Aqui Agora, e já pressionados, né, pelo nosso próprio comercial, por conta da audiência que a gente tinha, que estava declinante, eles estavam ganhando da gente em diversos horários, né, e nós experimentamos tudo que foi possível para competir. Primeiro, fazendo um jornalismo de serviço mais intenso, buscando uma popularização das pautas, os temas, mais temas de comportamento e de cidade, enfim, e ainda assim não estava funcionando, porque o Aqui Agora tinha o grosso da sua pauta era jornalismo policial, feito com muita competência e criando padrões que foram seguidos pelo telejornalismo policial, vêm sendo seguidos desde aquela época. Então, durante um período, por determinação da direção, nós fomos jogar no campo deles e fizemos no São Paulo Já, que tinha em média 8 minutos à noite, um jornal quase estritamente policial, com o mesmo tom, digamos, aquele tom exacerbado e às vezes, confesso, apelativo, que o jornalismo policial normalmente tem. E aí sim tivemos sucesso, conseguimos vencer a audiência, passamos uns 2 meses, pelo menos, à frente deles, foi o suficiente para tranquilizar o comercial, tranquilizar os anunciantes, a vida voltar ao curso normal e a gente seguir tranquilamente. Mas o Aqui Agora criou um padrão muito forte de jornalismo. Primeiro, acho que foi o primeiro programa de notícias no horário nobre, com 1 hora de duração, com reportagens, muita reportagem em plano sequência,
o câmera, né, as imagens, acompanhar a ação, os acontecimentos, né, a ação dos fatos era um elemento muito central na narrativa. Tudo isso, digamos, fertilizou, de fato, fertilizou isso, porque influenciou de forma positiva a linguagem do telejornalismo de modo geral. O que eu acho positivo, e foi uma contribuição positiva do Aqui e Agora para o telejornalismo, é a linguagem de câmera a ideia de fazer uma espécie de jornalismo em tempo real, uma documentação de realidade no momento em que os fatos estão acontecendo, com toda a dramaticidade, com seus elementos com seus sons, com a movimentação das pessoas e tal. Isso é um elemento muito interessante que deixou muito rica a linguagem visual, né? E eu acho que isso continua em produtos de jornalismo policial, a meu ver, que são qualificados, como, por exemplo, o Polícia 24 Horas, que a Bandeirantes faz, que é um programa bastante interessante, e não vejo qualquer problema de conteúdo nele, nenhuma, né, não vejo nada errado, mas também produziu uma forte, como é que chama, como eu diria, endeusamento da repressão policial, uma desconsideração muito grande a direitos humanos, né, um tratamento indigno aos criminosos, de modo geral, né, porque são criminosos, mas nem por isso devem ser tratados de forma abjeta, como frequentemente são, e não apenas pela polícia, pelos próprios jornalistas, na forma de se referir às pessoas e tal, enfim, criando um clima e fazendo, na verdade, uma campanha quase constante contra direitos humanos, né? Levando a população até essa noção absolutamente equivocada, distorcida sobre o que são direitos humanos no Brasil. Então, eu acho que esse é o lado negativo, né, desse jornalismo policial e que se eterniza hoje em programas que são esses programas de apresentadores de notícias policiais, e que tem em redes nacionais e que tem seus clones nas emissoras locais e que acontece no país inteiro e que eu acho que são deletérios, prestam um mau serviço, na verdade, à cidadania, à sociedade. Embora digam que a sua missão é informar, a missão é alertar para o problema do crime e tal, ele, na verdade, é uma exploração descarada de sensacionalismo e um culto, digamos, à violência policial e um desrespeito profundo aos direitos humanos. Então, eu acho que esse tipo de programação eu não hesitaria absolutamente em colocar sobre severa regulação, só liberaria esse tipo de conteúdo para faixas de público muito tardias, né, para que, digamos, o seu efeito deletério sobre a formação de crianças e jovens cessasse o mais rapidamente possível. Esses programas passam no horário do almoço, hoje em dia, passam à tarde, enfim, eles estão as crianças e adolescentes em pleno processo de formação ainda da mentalidade, do caráter, né, de padrões, de valores, estão expostos a esse tipo de material. Acho que, e pior, nas redes nacionais, ainda com algum controle, alguma moderação, algum senso, né, mas nas emissoras estaduais, todo tipo de abuso acontecendo, inclusive crimes, execução de criminosos ao vivo na televisão, exposição de cadáveres, cenas de o sangue pingando na tela o tempo inteiro. Enfim, é uma coisa enfim, absolutamente, a meu ver, abominável. Uma vez que esse conteúdo fosse reduzido ou fosse tratado de uma forma, a meu ver, mais responsável, observando direitos constitucionais de cidadania, uma série de posturas, a meu ver, mais corretas e mais éticas, né? Não haveria, a médio prazo,
uma mudança de visão na sociedade brasileira, ela não teria uma perspectiva diferente da questão da violência. Aliás, pergunto, será que os brasileiros têm uma percepção real do problema da violência? Ok, somos um dos países mais violentos do mundo, temos 50 mil mortes por armas de fogo no ano, o que é uma coisa absurdamente elevada, né? Mas o que é que está fomentando tudo isso? É apenas o fato de que somos uma das sociedades mais desiguais do mundo? Nós temos uma herança de violência escravista muito forte e o sistema escravista foi extinto apenas 130 anos atrás e a gente ainda tem isso ainda está muito forte na psique do povo brasileiro. Ok, esses fatos existem, mas o que a gente tem que fazer diante disso? A gente vai ficar alimentando isso sob o pretexto de que estamos espelhando os problemas da sociedade para que a sociedade reflita sobre eles? Eu pergunto, a sociedade está refletindo sobre eles? Ou está apenas dando soluções, querendo soluções que simplesmente não são soluções, porque a ideia de prender ou matar todos os bandidos brasileiros é uma impossibilidade em termos e não é solução de coisa alguma. Então temos que eliminar a fonte da violência e não é com o programa policial que nós vamos conseguir isso.